Oi, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa e a gente vai trabalhar gramática e ortografia. A gente vai dar início com gramática, falando sobre artigos definidos e indefinidos. Crianças, nas páginas 133 e 134 do nosso livro, nós temos a explicação sobre artigos. Para dar início, na página 133, nós temos um texto. Esse texto tem como título Minha Casa. Abaixo do texto, após a leitura que vocês vão fazer em casa, pede para que a gente observe as palavras destacadas nessas frases abaixo. Eu tenho aqui as duas frases, e essas duas frases a gente vai identificar, nós vamos identificar ela no texto. A primeira diz assim: um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. E o hipopótamo, nem ligo, estou lavando o umbigo. Então, abaixo diz assim: você pode constatar que as palavras um e o refere-se ao substantivo, quem é o substantivo? Hipopótamo, dando-lhe uma ideia. Então, aqui nós temos o substantivo, que é hipopótamo, nas duas frases, e antes do substantivo nós temos um na primeira e na segunda nós temos o, ou seja, nós temos aí artigos. Crianças, artigo é a palavra que acompanha o substantivo do sentido determinado, definido ou indeterminado, indefinido. Ele também indica o gênero e o número do substantivo. Lembrando que gênero é quando eu me refiro ao masculino e o feminino, e número, plural e singular. Singular eu me refiro a apenas um objeto, uma coisa, e no singular eu me refiro a mais de um. Aqui nós temos os artigos definidos. Os definidos o, a, os e as. Eu tenho exemplos aqui de substantivo acompanhado do artigo definido. Primeiro eu tenho o artigo, depois o substantivo. O caderno, os olhos, a maçã, as mãos. Artigos indefinidos, eu tenho umas, uns e umas. Tenho exemplos de artigo acompanhado de substantivo. Um lápis, uns biscoitos, uma chave, umas crianças. Crianças, entenda que os artigos sempre acompanham os substantivos. Se o substantivo ele for feminino, o artigo será feminino. Se o substantivo for masculino, o artigo também será masculino. Olha só, os artigos definidos que a gente utilizamos para as palavras no masculino são o e os. No feminino, a e as. Os artigos indefinidos, um e uns, utilizamos para substantivo no masculino, e uma e umas para o substantivo feminino. Então, vocês têm que prestar bastante atenção no substantivo para identificar qual artigo vocês vão utilizar antes do substantivo. Crianças, agora na página 137, a gente vai ver ortografia, palavras com S e SS. A Pro reproduziu aqui no quadro os exemplos de palavras que nós temos aí no nosso livro, que diz assim: palavras com S forte e palavras com S com som de Z. Nós temos aqui primeiro os exemplos de palavras com S forte. Nós temos segunda, saltar, costas, esportes, professor, passeio, cansado e psicologia. Palavras com S com som de Z, nós temos coisa, deserta, quase, preciso, pisada, orgulhoso, nervoso e física. Agora vamos entender quando é que a palavra tem um som
de S forte e quando é que a palavra tem som de Z. Quando é que a palavra com S tem som de Z. Preste atenção, o S tem som forte quando é a primeira letra da palavra, quando ela é a primeira letra da palavra, como por exemplo, segunda e saltar. É a última letra da sílaba, então nós temos aqui os exemplos, costas e esportes, quando ela é a última letra da sílaba. Eu tenho cos, o S é a última, e o tas, o S é a última também. Esportes, o S está na última, é a última letra da sílaba, e tes, o S também é a última letra da sílaba. Também quando é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Então, nós temos aqui o exemplo, cansado e psicologia. Quando o S é a primeira da sílaba, no caso, a Pró separando aqui, cansado, o sa é uma sílaba, né? O S está no início. E ela também está após uma consoante. Quem está antes dela não é um N é uma consoante. Então, ela está após, à frente de uma consoante e também tem som de S forte na palavra. Agora, as palavras com S com som de Z. Quando é que ela tem som de Z? Está entre vogais. Então, nós temos aqui vários exemplos de palavras com S entre vogais e que o S apresenta um som de Z. Aí nós temos coisa, deserta, quase, preciso, pisada, orgulhoso, nervoso e física. Atenção, crianças! Para ter som forte, entre vogais o S tem que ser dobrado. Exemplo, professor e passeio. Eu tenho SS entre vogais. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque quando tiver dois S entre vogais, não quer dizer que o S tem som de Z, e sim apresenta o som forte. Ok, crianças? Agora a Pró vai pedir que vocês em casa dêem continuidade às atividades das páginas 135 a 140. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.